Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a teleaula que traz aí as verdades sobre a palavra de Deus. E nós estamos numa série que são os fundamentos apostólicos e um deles, autoridade apostólica. Hoje a nossa segunda aula sobre autoridade. Então, nós falamos muito a respeito dos anjos caídos, falamos a respeito do que era a autoridade de Deus, a condição em que Jesus Cristo se colocou debaixo da autoridade de Deus, mesmo não sendo o que ele queria, humanamente falando, e que vai dar a condição dele ocupar lugar nessa escala de hierarquia mais elevado. Então, veja, é muito importante entender que a obediência, ela gera poder e autoridade. E o oposto também ocorre. A desobediência do homem, a sujeição, vamos dizer, à serpente, e o fez semelhante ao próprio inimigo. Então nós percebemos que a estrutura que Deus havia criado para o homem, lá no Gênesis, quando se fala do Jardim do Éden, era o Jardim das Delícias. Então a palavra Éden quer dizer delícias, e é naquele lugar que Deus havia preparado tudo da mais, assim, perfeito, melhor. Inclusive trabalho, viu? Porque o trabalho foi criado por Deus antes da queda do homem, né? O sacrificar trabalhando não é bom, mas o trabalho é algo que procede de Deus. Mas vejam que ali ele vai ferir o princípio espiritual através de quem? Do diabo, o inimigo, a serpente, que vai seduzi-lo, fazendo com que ele desobedeça ao Senhor. Vamos ler Gênesis 3, versículo 11, que diz assim: Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então nós temos aqui, esse trecho, ele deixa algumas coisas muito interessantes, né? Porque eles vão começar a enxergar a nudez, e a nudez nada mais é do que o símbolo da vergonha, da exposição. Então, até o momento em que eles obedeciam a Deus, se alimentavam do que havia de melhor ali no Jardim do Éden. De repente, resolveram, insuflados pelo tentador, pelo inimigo, a serpente, a comer do fruto que o Senhor falou, não comam esse fruto, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Comeram e começaram a o quê? A enxergar o mal. Então, o que era a proibição de Deus? A proibição de Deus era uma proteção. O homem não estava preparado para, vamos dizer assim, a conhecer o mal. Até aquele momento ele conhecia o bem. Então era algo que o Senhor havia colocado como proteção. Mas o homem, não entendendo isso, se submete ao inimigo, desobedece a Deus, o tentador, o mentiroso, o enganador, o insinuador, são dados, né, da palavra diabolos. Faz com que ele negue aquilo que é uma obediência a Deus, o desobedece, e o pior, vem depois a condição não só de ver que estava nu, mas vem as desculpas. Então, uma coisa muito importante é nós não ficarmos achando desculpas quando a gente erra. Errou, errou. Então, veja um homem e fala assim, a mulher que você me deu, ela comeu e me deu e eu comi. Aí, mulher, o que você... A serpente me enganou. Quer dizer, eles já estavam lá franqueando uma desculpa, franqueando a culpa. Um para a mulher e a mulher para a serpente. Tinham culpa? Tinham, é o tentador. Mas quem teve principal culpa foram eles que desobedeceram. Então, é muito importante que a gente entenda que essa desqualificação que veio pela desobediência, ela vai trazer marcas para o futuro. Então, a desobediência do homem vai fazer com que ele trabalhe muito, se sacrifique, suor da testa, vai comer frutos
bons, mas vai também ter abrolhos, espinhos, quer dizer, a situação vai ser meio complicada dali em diante. A mulher ia ter dor de parto, ia ter uma série de situações que iriam ser consequência da desobediência. Agora, o Senhor cria algo chamado lei. Vai usar a lei, que nada mais é do que uma atenuante, é um atenuante daquilo que veio como condenação. Porque a partir do momento que, vamos dizer assim, o homem e a mulher se submeteram a Satanás, se colocaram debaixo de submissão, obedeceram o inimigo e desobedeceram a Deus, o que vai acontecer? Eles vão incorrer numa situação de uma terra maldita e também debaixo da influência da maldição da serpente. Então, veja bem, em todo esse contexto, Deus não amaldiçoa o homem nem a mulher. Deus amaldiçoa a terra, maldita é a terra. E maldita é a serpente. Mas, de uma certa forma, tanto o homem quanto a mulher iam colher da maldição da terra, tem consequência, e tem maldição da serpente. E aí o Senhor vai criar um atenuante. Então, tem todo um processo através de Abraão, onde ele seria... alguém queria abençoar através dele todas as famílias da terra, até chegar ao Senhor Jesus Cristo. Mas não havia maturidade na mente do homem e para isso foi colocada a lei. Vamos ler Deuteronômio. Vou falar de novo. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 28, versículo 45, que diz assim: todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Então, a ideia que a gente tem muitas vezes quando vem a lei veio para trazer um peso, um ônus. Não, a lei é um atenuante. O homem já estava debaixo do domínio do inimigo, já ia sofrer todas essas situações. Vamos colocar, está tão em moda, as sanções viriam sobre o homem. Elas viriam. Agora, para que não viessem, o Senhor estabelece uma lei, um paliativo, para que o homem, obedecendo a Deus, ele se livre da condenação que Satanás já tinha imposto ao mundo. Então, a lei, ela não acabou, ela foi usada por muito tempo e ela veio e aperfeiçoou na graça. Então, hoje em dia, nós podemos falar, mas hoje nós estamos na época da graça. Quer dizer, você pode pecar à vontade, faz o que quer e não tem consequência? Tem. Veja que a maturidade do homem é que gerou a vinda de Jesus Cristo. Tanto é interessante que o período em que o Senhor Jesus veio é o período chamado clássico. É um período onde nós vemos as grandes filosofias ali na região da Grécia, de Atenas, onde a gente vê a sabedoria tremenda ali em Alexandria, na Grécia, e outras regiões que a gente percebe o florescer de um entendimento maior do homem. E é nesse momento que vem o Senhor Jesus Cristo, que vem para aperfeiçoar a própria salvação. Então, a lei, ela não vem para trazer, vamos dizer assim, uma solução. Não é obedecendo, porque quem erra no mandamento, erra em todos. Mateus capítulo 5, versículo 17, coloca isso de forma muito clara. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, e aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, é muito interessante a gente perceber que a graça, ela não veio abolir a lei.
ela veio trazer uma responsabilidade ainda maior. Porque o momento que você conhece o perdão do Senhor Jesus Cristo, a justificação dele morrendo por você, e ainda você vai pecar, como é que você consegue, sendo perdoado de todos os teus pecados, tendo tantos erros, você vai continuar no pecado? Então, há uma responsabilidade maior, porque a morte do Senhor Jesus Cristo nos fez participantes do Espírito Santo de Deus. Então, não é somente algo que religiosamente se cumpriu, não. É algo que trouxe uma transformação na vida do homem. O primeiro homem foi feito alma vivente. O segundo Adão, homem, é espírito vivificante. Então, Jesus veio para vivificar a nossa vida espiritualmente, a ponto de nós podermos ser participantes do Espírito Santo de Deus em nós. O Emanuel, Deus conosco. Vamos ler Mateus 5:21 para entender um pouquinho melhor. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então nós vemos aí, meu Deus do céu, já chamei tanta gente de tolo, vou para o inferno? Não é isso. O que nós vemos aqui, o Senhor Jesus, ele está explicitando, deixando de forma muito clara, a responsabilidade maior que tem aquele que tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. Então isso é muito importante, nós somos participantes, somos templo do Espírito Santo. Então a responsabilidade nossa é maior. Não é cumprir um mandamento e normas que vão nos tornar mais espirituais. Pelo contrário, a gente percebe que na época de Jesus, os fariseus eram os que, entre aspas, cumpriam mais com a lei. Cumpriam com a lei, mas não cumpriam com os propósitos de Deus. Eles eram adoradores da lei, mas ao mesmo tempo, coisas que eram mais importantes, que era o amor, a própria submissão, eles não punham em prática. Então eles conseguiam, vamos dizer, adulterar a própria lei. Veja que o próprio Senhor Jesus fala, vocês fazem o seguinte, vocês fazem com que um valor financeiro que vocês têm seja entregue como corbã. Corbã era um tipo de uma entrega espiritual para Deus, ficava à disposição de Deus, para não entregar aquele valor e honrar pai e mãe. Então eles deixavam de cumprir um mandamento com uma manipulação espiritual a respeito de um valor que era o apego deles, que era o valor financeiro. Então vejam como a malignidade da religiosidade é terrível, né? Às vezes a gente tem uns embates com pessoas que são extremamente religiosas, né? Mas se a gente olhar, o diabo, Jesus repreendeu, resistiu 3 vezes e mandou embora e o diabo foi. Agora, os religiosos da época, eles ficaram e foram problema para o Senhor Jesus até na hora que ele estava na cruz. Lá na cruz, você não é o filho de Deus? Desce daí. Sei o que lá. E até fizeram a opção por Barrabás e deixaram de lado o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então é muito importante a gente ter essa noção e a importância da obediência, ela é baseada no sentimento espiritual, não mais numa legalidade. Mas nós vamos falar a respeito disso no próximo bloco. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas.